seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda à leitura orante da Palavra de Deus. Esse momento do nosso dia que nós retiramos para estarmos na presença de nosso Senhor Jesus Cristo, para ler a palavra, meditar a palavra, orarmos nessa palavra, contemplarmos a glória de Deus e fazermos propósito de sermos pessoas melhores, cristãos melhores. E hoje, sexta-feira, dia 5 de fevereiro de 2021, nós hoje também comemoramos Santa Águida, que foi também uma mártir da nossa igreja. E hoje o Senhor nos convida a termos almas corajosas e pacientes. E nós vamos clamar ao Senhor essa graça, porque não é fácil a coragem e a paciência. E hoje, lembrando que sexta-feira é dia de RCC Informa, você é nosso convidado a partir das 19 horas. Também aquele que não é inscrito no canal, eu convido a se inscrever, a que você possa compartilhar, para que mais outras pessoas possam ter esse momento de vivenciar a graça e a glória de Deus nesse momento e nesse tempo. E vamos iniciar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Clamemos ao Espírito Santo de Deus. Vinde, Espírito Criador, as nossas almas visitai e enchei os corações com vossos dons celestiais. Vós sois chamado intercessor de Deus excelso, o dom sem par, a fonte viva, o fogo, o amor, a unção divina e salutar. Vós sois o doador dos 7 dons, sois poder na mão do Pai, por ele prometido a nós, por vós seus feitos proclamai. A nossa mente iluminai, os corações enchei de amor. Nossa fraqueza encorajai, qual força eterna e protetor. Nosso inimigo repeli e concedei-nos a vossa paz. Se pela graça nos guiais, o mal deixamos para trás. Ao Pai e ao Filho Salvador, por vós possamos conhecer que procedeis do seu amor, fazei-nos sempre firmes crer. Amém. Pedindo essa força poderosa do Espírito Santo, Senhor Jesus, eu clamo o Teu Espírito Santo sobre a minha vida e sobre a vida de todos aqueles que oram comigo, que rezam comigo essa leitura orante da Palavra de Deus. Pedindo essa porção redobrada do Teu Espírito Santo e pedindo, Senhor, que o Senhor hoje, nesse dia 5 de fevereiro de 2021, renove em nós, fortaleça em nós, otimize em nós o dom da fortaleza. Amém. E hoje a palavra que o Senhor nos convida é o Evangelho segundo São Marcos, capítulo 6, versículos de 14 a 29. E agora nós vamos iniciar o nosso primeiro passo da leitura orante da Palavra de Deus, que é a leitura do texto. O que o texto diz? Naquele tempo, o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Dizia-se: João Batista ressurgiu dos mortos e por isso o poder de fazer milagres opera nele. Uns afirmavam: é Elias, outros diziam: é um profeta como qualquer outro. Ouvindo isso, Herodes repetia: é João que eu mandei decapitar. Ele ressuscitou. Pois o próprio Herodes mandara prender João e acorrentá-lo no cárcere por causa de Herodíades, mulher de seu irmão Filipe, com o qual ele se tinha casado. João tinha dito a Herodes: não te é permitido ter a mulher do teu irmão. Por isso, Herodíades o odiava e queria matá-lo. Não conseguindo, porém, pois Herodes respeitava João, sabendo que era um homem justo e santo, protegia-o e, quando o ouvia, sentia-se embaraçado. Mas, mesmo assim, de boa mente o ouvia. Chegou, porém, um dia favorável, em que Herodes, por ocasião de seu natalício, deu um banquete aos grandes de sua corte, aos seus oficiais e aos principais da Galileia. A filha de Herodíades apresentou-se e pôs-se a dançar, com grande satisfação de Herodes e dos seus convivas. Disse o rei à moça: pede-me o que quiseres, e eu te darei.
E jurou-lhe: tudo o que me pedirdes te darei, ainda que seja a metade do meu reino. Ela saiu e perguntou à sua mãe: que hei de pedir? E a mãe respondeu: a cabeça de João Batista. Tornando logo a entrar apressadamente à presença do rei, exprimiu-lhe o seu desejo: quero, sem demora, me des a cabeça de João Batista. O rei entristeceu-se, todavia, por causa de sua promessa e dos convivas, não quis recusar. Sem tardar, enviou um carrasco com ordem de trazer a cabeça de João. Ele foi, decapitou João no cárcere e deu à moça, e essa entregou a sua mãe. Ouvindo isso, os discípulos foram tomar o corpo e o depositaram no sepulcro. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Essa palavra de hoje é uma palavra que a gente vai, se a gente for analisar cada um das personagens desse texto. A primeira a gente vai ver que inicia o texto dizendo: o rei Herodes ouviu falar de Jesus, cujo nome se tornara célebre. Então, ou seja, aqui está falando de Jesus, mas ao mesmo tempo várias personagens estão junto desse texto. Então, se a gente for pensar, o rei Herodes, ele estava, sabe, uma pessoa com culpa? Quando a pessoa está com culpa, ela acaba vendo coisas que não tem. Então, a primeira coisa, vamos pensar em João Batista. João Batista é aquele precursor de Jesus. Se a gente vai lá em Lucas 1, João Batista é filho de Isabel. Quando o anjo apareceu a Maria, ele disse também: a tua prima Isabel, ela também concebeu na velhice, para que você possa saber que para Deus nada é impossível. Então, quando Herodes falava que Jesus era João Batista que ressuscitou, Jesus estava no ventre de Maria e João Batista estava no ventre de Isabel. E quando Maria vai visitar Isabel, Isabel diz que quando a palavra chegou aos ouvidos dela, a criança estremeceu no seu ventre. Ou seja, o Espírito Santo, que era fruto de Jesus, né? Jesus, fruto do Espírito Santo, quando o Espírito Jesus, cheio do Espírito Santo, e Nossa Senhora cheia do Espírito Santo chega, ou seja, João Batista estremece no seio de Isabel. Então, Jesus e João Batista são pessoas distintas. Então, quando Herodes diz que Jesus João Batista que ressuscitou, então essa passagem não tem, ou seja, essa ideia não tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas aí a gente vai pensando que aí outros vão dizer: não, então ele é Elias. E se a gente vai lá em 2 Reis, capítulo 2, Elias, ele foi assunto aos céus, ou seja, ele foi levado aos céus. Elias não morreu. Então Elias não voltou em Jesus. Jesus é Jesus, Elias é Elias. Então pronto. Essas duas coisas que logo no início disseram não é. Mas outra coisa que é importante, porque o rei Herodes, ele estava como se fosse cheio de remorso. Por quê? João Batista, ele era um grande profeta. E João Batista é aquele que fala, anuncia e denuncia, porque esse que é o papel do profeta. E João Batista, ele diz para Herodes que não era permitido ele ficar com a esposa do irmão. E aí o que acontece? A gente não quer ser contrariado, não é isso? E a gente quer que as pessoas falem aquilo que a gente deseja ouvir, ainda mais um rei. Só que quando nós somos cristãos, a verdade ela tem que ser dita. Só que a gente pode pagar o preço caro pela verdade. E é isso que a gente começa a pensar, né? Como que é difícil ser cristão. Mas aí, quando nós vamos vendo que o caminho, a verdade e a vida é Jesus, esse caminho, a porta é estreita, bem estreita. Tanto que Herodíades, quando ela escuta isso de João, o que ela fica? Fica com muita raiva dele e fica procurando uma forma de matar João Batista. Só que como que ela vai matar João Batista se ele é muito querido por todo o povo? Mas
chegou um momento propício que o texto diz que foi no aniversário de Herodes. A filha de Herodíades dançou maravilhosamente bem. E Herodes fala para ela: olha, o que você me pedir, eu te dou. E aí ela vai e pergunta para a mãe: mãe, o que eu vou pedir para Herodes? Ele falou assim: se até a metade do reino ele me dá. Mas olha só, entre a metade do reino, ou seja, muito dinheiro, muito poder, e a cabeça de João Batista, ela prefere o quê? A morte de um santo. Então a gente vai vendo que um coração extremamente cheio de ódio, o que ele é capaz? Ele é capaz de se auto-prejudicar para prejudicar o outro, não é isso? Herodíades podia agora, a partir desse momento, se Herodes tinha prometido dar até a metade do reino, se ela tivesse pedido, ela ia se tornar uma rainha da metade da Judéia. E entre ser rainha, entre a metade da Judéia, o que ela prefere? A morte de João Batista. Então, para a gente ver que quando uma pessoa ela está com o coração extremamente cheio de ódio, ela é capaz de se auto-prejudicar. Mas então, se a gente for começando a pensar sobre Herodes, hoje nós vamos pensar sobre o dom da fortaleza. E o dom da fortaleza, ele nos ajuda a sermos almas corajosas e pacientes. E aí eu queria que a gente começasse a pensar Herodes, que ele é um covarde. Falta o dom da fortaleza em Herodes. Por quê? E aí a gente vai pensando essas características de Herodes com a gente também, né? Então, Herodes era um covarde. Por quê? Ele comete violência contra João Batista, mesmo não querendo. Ou seja, ele é extremamente influenciável. Ou seja, o que a Herodíades pediu, o que a Salomé, que é a filha de Herodíades, pediu, ele é capaz de fazer, mesmo sendo contra a vontade dele. Também, ele é uma pessoa injusta, porque ele gosta de ouvir João Batista, mas mesmo assim, ele é capaz de mandar decapitar João Batista. Ele é imprudente, porque por causa de um banquete, de uma festa, por causa de uma dança, ele coloca em risco o seu reino. Porque se Salomé tivesse pedido a metade do reino, ele não ia dar? Se ele falou que ele tinha prometido na frente de todo mundo e ele não podia voltar atrás? Então ele é extremamente imprudente. E automaticamente também ele é um homem cheio de remorso, cheio de culpa. Tanto que quando ele ouve falar de Jesus, ele já se remete a João Batista, que ele mandou para a prisão, que ele mandou matar. Então Jesus... Então, olha só como ele se torna uma pessoa confusa. E nós vamos já passar para o nosso segundo passo da leitura orante, que é a meditação, que nós vamos orar, vamos meditar a partir do dom da fortaleza sobre essa palavra, a graça de sermos prudentes e corajosos, como o dom da fortaleza é o dom que nos ajuda a sermos capazes de assumir com coragem as lutas necessárias para levar uma vida cristã de acordo com o que Deus quer. E a primeira é ter coragem. E a gente sabe que coragem não é não ter medo. Coragem é sair da zona de conforto mesmo com medo. Vai com medo, mas vai. Não fica lá paralisado. Então, é você ir construir, não desistir no meio do caminho. É você caminhar mesmo com medo. Vá. Mas esse dom da fortaleza, que é a capacidade de assumir com coragem as lutas necessárias, então é a gente ir e não parar no meio do caminho, não ficar paralisado. A segunda é ser paciente, é aceitar com firmeza as contrariedades, as incompreensões e até as perseguições. E João Batista, ele foi um homem de fortaleza. O dom da fortaleza dele foi tamanho que ele não teve medo do martírio. João Batista, ele foi fiel até o martírio. E eu queria já te convidar para que nós orássemos pedindo ao Senhor esse dom da fortaleza. E nesse tempo, a comunidade Água Viva, ela está vivendo um cerco de Jericó. E enquanto eles oravam no cerco de Jericó, enquanto eu lia e eles rezavam a oração, essa oração, ela entrou no meu coração e eu rezo com vocês essa oração. Que ela vem dizendo assim: Senhor Jesus Cristo, eu peço-lhe humildemente que venha em meu auxílio, em auxílio da minha fraqueza, pois muitas vezes eu me sinto desamparado e aflito.
Renova em mim, Senhor, as bênçãos recebidas no meu batismo, que são as 14 graças, os 7 dons do Espírito Santo, as 7 virtudes, as 3 virtudes, fé, esperança, caridade e as virtudes cardeais. Eu te peço, Senhor, que o Senhor assuma o controle e a autoridade sobre a minha vontade, sobre a minha inteligência e através do Espírito Santo, que o Senhor derrube agora as muralhas que impedem eu viver a verdadeira vocação cristã. Amém. E que a gente, pedindo, Senhor, essa graça do dom da fortaleza, me vem agora já nesse 4º passo, que é a contemplação. Me vem uma parte da música do Padre Fábio de Mello que fala: se perseguido aqui eu não for, sinceramente, um cristão não sou. A tua glória quero conhecer, viver a experiência de sobreviver. Então que o Senhor possa nos ajudar a ter essa alma corajosa e paciente. E nós sempre colocamos como se fosse uma atitude, né, para nós. E aí eu queria que você buscasse o Rosário do Espírito Santo, que a gente pudesse pedir essa semana: Espírito Santo, vem e inunda-me com o dom da fortaleza. Eu preciso de uma alma corajosa e paciente. Amém. Que o Senhor nos dê um dia muito frutuoso para a glória e a graça de Deus. E nós estivemos reunidos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.